Oba! Estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim. Hoje a mesa aqui toda bonitinha, repleta, né? Nós estamos aqui com a Tamara. Oi! Com o Vini. Estamos Vinícius. aqui. O Leozinho está lá no fundo, nosso parceirinho. E recebendo aqui a nossa queridíssima Cláudia Viegas. Bom, como vocês já sabem, porque Cláudia já veio aqui, né? É uma parceirinha nossa, então sempre constante. Vocês vão vê-la aqui muitas vezes. Ela é professora universitária, pós-doutora em Direito pela Federal da Bahia, doutora e mestre pela PUC Minas, e é assessora jurídica, jurídica da presidência do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Terceira Região, autora de obras literárias e pesquisadora da área do direito. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que todo mundo gosta, condomínio. Deus me livre. Quem nunca, né? Só quem nunca morou em condomínio, em apartamento, que não sabe o que é viver em condomínio. Então, Cláudia, é uma delícia receber você aqui de novo. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer novamente estar aqui no Direito Simples Assim. Espero contribuir e, com certeza, parceira para sempre. Pode contar comigo, viu, Rosane? A Cláudia sempre escreve lá também para a nossa coluna no Direito Simples Assim, lá do EM Digital. Então, ela é parceira mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre direito de propriedade em condomínio, né? Falar isso, assim, o que é que isso significa juridicamente, né? Sim. Podemos falar, sim, é um tema maravilhoso, eu gosto muito. Muitas pessoas ficam assim, condomínio é algo chato. Eu entendo que não. Para falar de condomínio, nós temos que falar de propriedade privada. E para falar de propriedade privada, eu tenho que falar que o direito civil ele é dividido em uma dicotomia, em duas partes. Ele tem o direito obrigacional, o direito pessoal e o direito real. E a propriedade é um direito real por excelência e um dos mais complexos. Nós temos aí a tradição brasileira de ser proprietários de forma exclusiva. Então, você pode ser proprietário de um bem sendo o único dono. No caso do condomínio, nós temos uma propriedade que tem mais de um dono. E, neste caso aqui, nós vamos falar do condomínio especial, do condomínio edilício, da vida em coletividade, né, num prédio, num condomínio em que há vários apartamentos, a pessoa ela é proprietária exclusiva da sua unidade, da sua sala, do seu apartamento, da sua vaga de garagem, e também ela tem a comunhão, uma comunhão forçada pela lei em relação às áreas comuns daquele edifício. E é neste momento que surgem aí os conflitos. Eu ia falar isso, a gente vai falar, na verdade, de BO. Quando fala condomínio, é BO puro. Exatamente, nós vamos falar de alguns BOs que acontecem aí diariamente na vida cotidiana. Exatamente. A gente sabe que num condomínio existe ali a convenção do condomínio, né? Que é aquele documento que rege o condomínio. Às vezes tem o regimento interno do condomínio, isso, né? Que vai também estabelecer ali as regras. Depois da convenção é o regimento interno. Mas a gente sabe que a autoridade maior num condomínio é da Assembleia de Moradores, de condôminos, né? Sim. Aí eu te pergunto, Cláudia, a Assembleia, ela pode impor regras que limitem o uso do imóvel que é de propriedade daquele condômino? Sim, nós temos ali, até poderia falar assim, depende da restrição. Nem todas as restrições são aceitáveis por assembleia. Nós sabemos que a assembleia ela é o órgão máximo ali do condomínio. O síndico é o representante do ente despersonalizado, o condomínio é considerado um ente despersonalizado, e ele tem algumas prerrogativas que vêm da própria assembleia, que vêm da convenção de condomínio ou do regimento interno, como você disse.
Tem prédios que há apenas a convenção de condomínio e outros nós temos prédios maiores que têm os dois documentos, a convenção de condomínio e o regimento interno. O fato é que, a partir dessa assembleia, resolvem-se os BOs. Aqueles BOs cotidianos são levados ali à assembleia para que se faça ali uma deliberação de uma restrição ou não. Qual que é o limite dessa restrição? Eu posso restringir direitos fundamentais? Não. Nós temos aí um caso que surgiu agora na mídia em setembro do ano passado, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, de um condomínio que ele impôs uma norma de que o morador não poderia fazer sexo a partir das 22 horas. E, a partir disso, ele também impôs uma norma, uma multa de R$ 237 por ato sexual. Como assim? Isso eu não vi, não. Esta norma, se você procurar na internet, aí vai vir em vários veículos de imprensa, né, que noticiaram de tão absurda que era a coisa. E essa situação chegou ao judiciário. O condomínio pode restringir o direito fundamental daquela pessoa, de um ato íntimo, privacidade, intimidade, ou não? Ele pode restringir o barulho. Neste caso... Eu ia falar isso, porque o problema aí é o barulho, né? Porque tem gente, né, gente, que exagera um pouco. E neste caso, gente, o constrangimento foi tão grande que foram 18 reclamações dos condôminos em relação a gemidos, barulhos de móveis e algumas situações a mais íntimas que estavam incomodando. Alguns condôminos gravaram e queriam colocar essa intimidade ali na assembleia. Nossa. Nem isso o síndico pode deixar, porque pode ser que o próprio condomínio seja seja condenado né? a pagar danos morais, né? E rateado ali aquela despesa em relação a todos os condôminos. Os que estão reclamando vão pagar por aquilo. Exatamente. Então, assim, esse tipo de constrangimento, o que a gente quer evitar? O barulho, né? Nós temos os direitos de vizinhança, que são os 3 S's: sossego, saúde e segurança. Todos nós merecemos respeito ao sossego, saúde e segurança para viver em comunidade e no condomínio também. Então, o que eu digo? Pode ter restrição por assembleia? Depende da restrição, desde que ela não desrespeite direitos fundamentais. E, neste caso aí, essa norma, óbvio que ela caiu. Por quê? Porque ela era abusiva. Ela desrespeitava uma norma constitucional, que é o nosso direito íntimo, né, de ter, por exemplo, uma relação sexual. O que a gente não pode é ter uma relação sexual que atrapalhe toda a comunidade. Então, o que deveria ter sido? O barulho, após as 22 horas, né, terá uma multa. O condomínio cogitou, inclusive, a possibilidade de colocar situações para captar ruídos Então nos corredores. Eles queriam mais. Eles queriam Big Brother, na verdade, eles abusaram do direito. Então, eu acredito que viver em comunidade é respeitar o próximo para que o próximo também te respeite, sim. né? Sem abusar do direito. Então, a Assembleia pode restringir? Pode, mas ela deve respeitar a lei, né? A Constituição, né? E as normas gerais ali que envolvem toda aquela situação que eles querem proibir. Exatamente, porque, na verdade, antes da convenção, antes da deliberação em assembleia, existe a Constituição Federal e existe a lei ordinária, que é ali a lei que trata... Código Civil, né? Que trata da vida em condomínio, né? Que está no Código Civil, e também tem a 4591, que ainda muita coisa funciona ali através dessa lei, né? Exatamente. Bom, e proibição de cachorro? E essa proibição de cachorro é algo bem polêmico, né? Ou se no meu prédio dá confusão. Dá confusão. Dá. Então, essa polêmica já chegou ao STJ. E o STJ definiu o seguinte, que a proibição genérica de cachorro, ela não é aceita. Não é proibir cachorro, não é o porte do cachorro que interessa, e sim o incômodo que aquele cachorro causa ali para toda a comunidade do prédio. Então, ficou definido o seguinte pelo STJ: pode haver a proibição se for comprovado, no caso concreto, um prejuízo. Então, que tipo de prejuízo? O prejuízo que também afete os 3 S's: o sossego, a saúde ou a segurança. Se aquele cachorro, ele está gerando, ele é agressivo, ele é um cachorro que late a noite inteira. Eu tive uma amiga que ela teve que voltar de viagem, porque a síndica ligou para ela e disse: olha, o seu cachorro não para de latir.
ninguém no prédio está conseguindo dormir. Ela teve que sair lá da viagem dela para o interior, voltar. Por quê? Porque o cachorro estava incomodando. Então, aqui nós temos um problema no caso concreto. E tem cachorro que é desse tamaninho, assim, ó. Normalmente, os latidores são. Lá tem muito, né? Então, assim, inclusive falando da restrição por assembleia, uma restrição que tem sido flexibilizada pelo STJ é aquela de que você só pode andar com seu cachorro, com seu pet, nas áreas comuns, no colo. Então, o STJ tem entendido que isso é abusivo. Tá? Por quê? Porque se ele andar no chão e se ele, por exemplo, sujar, aquele morador deverá limpar. Então, isso aí aqui é o certo. É algo normal. E que o morador deveria controlar aquele cachorro nas áreas comuns para que não trouxesse prejuízo para nenhum dos condôminos. Porque muitas vezes desce com o cachorrinho exatamente para ele poder andar numa área aberta. Isso, para ele vai poder... ter que andar com ele no colo? Exatamente. Então, o STJ tem considerado que essa proibição é abusiva. Nesse caso dos animais, quando que pode gerar uma multa? Quando ele desrespeita esses 3 S's? Isso, porque que a multa... é comum que é validada, por exemplo? A multa, você entende que houve um dano, né? Então, para provar o dano, você vai ter que falar o que foi. O cachorro é agressivo. Ele está sem a focinheira, por Quase exemplo. mordeu alguém, ele avançou tem numa pessoa não, o cachorro, ele suja tudo. Inclusive, o cachorro tem ali um problema sanitário. Nós podemos falar que existe uma doença que ele poderá transmitir para outras pessoas. Então, o latido do cachorro ninguém controla. Mas aí é não teve um porque se a gente adestrador. está num prédio com muitas unidades, como é que você vai provar que determinado cachorro é que tem esse problema que deixou lá? Perfeita a sua colocação, porque nem sempre você vai conseguir identificar. Muitos condomínios não tem câmera, não tem... Como é que vai regular isso? Embora, né, nós sabemos bem que quem é incomodado pesquisa, né? E ele vai atrás para saber exatamente a quem apontar, né? Para dizer, olha, é o cachorro do 301, é o cachorro do 402. O que é importante é que esta multa ela tem que ser prevista antes. Na convenção de condomínio ou no regimento interno. Então, não pode sair da cabeça do síndico. Eu estou com antipatia do cachorro do 301 e eu vou multá-lo. Se não tiver descrito aquela possibilidade na convenção de condomínio, essa multa ela é indevida. Então, assim, é algo também que dá muita confusão, porque a gente tem visto aí muitos síndicos autoritários que se sentem proprietários do prédio inteiro. Eles se sentem donos do condomínio. Exatamente. Inclusive, tivemos casos graves de síndico aí que sentia dono do condomínio, lá em Caldas Novas, que vocês lembram, né? E chegou a matar, né? A condômina. A condômina. Outra coisa que, um tema que eu queria te perguntar, que eu acho que está muito na moda hoje, a gente já viu várias discussões, é o aluguel por temporada, do Airbnb, né? Isso. A pergunta é muito simples. Pode, ou seja, a Assembleia pode, por exemplo, proibir a Assembleia ou a convenção do condomínio, pode proibir aluguel por temporada, Airbnb ou outra plataforma? Olha, esse tema está sendo espinhoso. E espinhoso porque existem pessoas que querem que seja proibido e outras que querem simplesmente explorar o seu direito de propriedade. Quando você compra uma propriedade, que é algo difícil num país como o nosso, né, em que não há propriedade para todos, nós sabemos disso, nem as pessoas têm condições de comprar, muitas pessoas compram como investimento. E o Airbnb é uma forma muito interessante de você oferir rendas, né? Inclusive aqui no Carnaval, não sei se vocês ficaram sabendo desse fenômeno aqui em Belo Horizonte, várias pessoas saíram de suas casas, foram para casas de seus parentes para alugar o seu imóvel por temporada aqui, para ganhar um dinheiro, para querer, até mesmo para sobreviver, né, por meio da sua propriedade. Então, qual é a parte espinhosa atualmente do Airbnb? Como o Código Civil não tem nenhuma norma relacionada ao Airbnb, que é uma novidade de economia compartilhada, surgiu com a Uber e vem aí, né, para mim é um caminho sem volta, a economia compartilhada, nós temos uma dúvida em relação à natureza jurídica dessa transação. Seria um contrato atípico de hospedagem, comparado ali a uma hotelaria? Ou não? Seria um contrato por temporada, de aluguel por temporada, regido ali pela lei do inquilinato? Então, hoje nós temos essa discussão jurídica nos tribunais.
qual seria a regra que se aplica atualmente? Eu vou explicar qual é o interesse de cada pessoa. O proprietário que quer alugar em Airbnb, ele diz assim: eu tenho meu direito de propriedade. Se eu tenho meu direito de propriedade, eu tenho os 4 poderes de usar, morar no imóvel, de gozar, então eu posso oferir rendas, eu posso arrendar, eu posso alugar, eu posso dispor, vender, doar, e eu gravar, né, o bem, e posso reivindicar de quem justamente o detenha. Alguém que invadiu, eu posso ir lá e buscar este bem de volta, inclusive por autotutela. Então, esses 4 poderes do proprietário é tudo que uma pessoa quer quando ela adquire um bem imóvel. Então, essas pessoas proprietárias, elas defendem, isso é apenas um contrato por temporada, regido ali pela lei do inquilinato. Não há como clássico ali, né? a Assembleia proibir, porque é a minha propriedade. Se você for pensar também que ao proprietário é permitido alugar aquele imóvel, Isso. A única diferença é que não vai ser pelo prazo, pelo longo período. A diferença é que vai ser pelo prazo reduzido. Isso mesmo, Tamara. E a lei do inquilinato permite que a pessoa alugue por temporada até 90 dias. Exatamente. Então, estaria até 90 dias, não falo o mínimo. Mas nós temos o outro lado, que são os condôminos, que estão alegando essa rotatividade. Todo dia tem uma pessoa diferente aqui dentro. O nosso imóvel é eminentemente residencial. Logo, eu não posso ter pessoas aqui como uma hotelaria. Então, atualmente, o STJ definiu o seguinte, né? Nós começamos essa guerra em 2021. O primeiro posicionamento do STJ foi o seguinte: é um contrato atípico de hospedagem. Logo, a Assembleia poderá proibir desde que ela alegue ali qual é o prejuízo. É a rotatividade? É a falta de segurança do prédio? Né? São os incômodos de barulho? Então, tem que haver algo concreto que fale dessa proibição. Então, é algo polêmico, sabe? Nós estamos ainda no meio de uma discussão jurídica, o STJ ainda não tem pacificação em relação a isso. Então, atualmente está valendo o seguinte: o Airbnb ele não pode ser proibido de forma genérica por Assembleia, tá? Mas, se aquele prédio tiver destinação estritamente residencial e se os condôminos se reuniram em Assembleia e provaram que aquele tipo de aluguel está trazendo problemas de segurança, saúde e sossego dos moradores, eles poderiam criar regras, regulamentar. Então, estamos no momento do limbo jurídico, estamos naquele momento que nós precisamos de uma lei. E o projeto de lei número 4, de 2025, que fala da reforma do Código Civil, ele vem falando sobre isso. Ele vem falando que a Assembleia terá o poder de proibir se aquele prédio tiver destinação exclusivamente residencial. Então, é algo espinhoso. Pois é. Mas não temos ainda uma definição. Que a convenção, propriamente, ela é feita quando está sendo construída a edificação. Exato. Então, quem teria que colocar isso, que seria um prédio específico para moradia, para residência, então seria lá o construtor lá atrás. Inclusive, isso em São Paulo tem ocorrido. Tem prédios, principalmente de um quarto e tal, eles têm feito, né, já com a convenção prevendo que ali é um local permitido Airbnb. Então, mas você sabe que você pode alterar a convenção, né? Pode, mas aí é com quórum qualificado, Exatamente, um quórum qualificado, normalmente um quórum de 2 terços. Eu acho tão complexo, porque fica também muito aberta essa cláusula, esse efeito aí de prejuízo. Sim. Porque o que pode ser prejuízo para você pode não ser para mim. Exato. Então, assim, tem que ser muito provável. Tem que ser. Como é que você vai, assim, muito concretamente falar, sabe, da questão da segurança? Invadiram? O que fizeram para poder. Qual foi o prejuízo que aquilo realmente gerou para o condomínio? Cadê concretamente? O que foi? Eu acho muito aberto isso aí para poder ter essa cláusula, por exemplo, proibindo. Eu, particularmente, né, sou civilista, então defendo a autonomia privada.
E eu defendo a propriedade privada também, que eu acho que é algo tão difícil da gente conquistar. E quando você conquista, né, e vem esses 4 poderes para você, de usar, gozar, dispor e reivindicar, você desdobrar a posse, por exemplo, é o seu direito de alugar. Né, de fazer um contrato de aluguel com outra pessoa, passando para ela um dos poderes, o de uso. Olha, você me paga e você usa. Né? E o aluguel, período, né? Não é verdade? Então, eu sou adepta da teoria que seria um aluguel por temporada. E que cabe ao condomínio regulamentar, criar uma segurança específica. Ele pode colocar normas falar de do convivência lá mínimo, dentro. por exemplo, da rotatividade. Aqui nesse condomínio vai ser um mínimo de 5 dias de aluguel por mês, sei lá, né? Ou que cada contrato tem um mínimo ali de dias de aluguel para você ter uma rotatividade menor. As unidades alugadas terão que obedecer as regras. Isso. Eu acho que dá para conciliar Dá. o direito de propriedade de todos. Afinal de contas, o condomínio faz isso o tempo todo, né? E é muito engraçado porque, por exemplo, o regulamento interno do meu prédio, ele é extremamente antigo. Ele não prevê essas questões do cachorro, ele não prevê essa questão do aluguel por temporada, não fala nada disso. Inclusive lá, por exemplo, fala que eu não posso alterar a estrutura externa do imóvel, né? Do prédio como um todo. Então, eu não poderia, por exemplo, colocar ar-condicionado, porque aí eu vou prejudicar a fachada. Exatamente. A fachada é um bem comum. O telhado, a fachada, o revestimento, a piscina, né? Tudo que é bem comum, nós temos que negociar. E a fachada, por exemplo, é algo que não é negociável. Inclusive, tem prédios que estão determinando cor de cortinas. Então, assim, eu vi isso veja mesmo, bem, eu vi é um uma bafão polêmica desse. enorme, né? Porque vai falar a cor que eu coloco no vidro, a esquadria e tudo mais. Não, mas a cortina de dentro da minha casa, Que dá né, pra ver do lado não de seria fora? invasivo esse tipo de norma? Aí todo mundo vai ser obrigado a fazer a cortina com forro idêntico. para que do para lado que de fora todos. apareça. Eu vi um condomínio. Ele, na verdade, não era nem condomínio. Eu acho que ele tinha acabado de alugar o imóvel. E aí foi informado para ele que ele teria que colocar tal cortina. Aí ele tava lá revoltado. Ele, mas por que eu tenho que colocar tal cortina? A casa é minha. Eu aluguei, eu vou pôr o que eu quiser. Exatamente. A gente tem essa ideia, né, daquilo que é nosso é absoluto. Mas a propriedade privada, né, gente, depois da Constituição, ela tem a função social. E essa convivência em condomínio, ela tem tudo a ver com a função social do condomínio edilício, em que muitas pessoas têm que conciliar interesse comum com o interesse individual. E o locatário, quando ele está ali como locatário, está ali na posse do imóvel, ele é condomínio. Ele estava revoltado por essa questão de cortina mesmo. Exatamente. Eu acho que Podendo, inclusive, ser síndico, podendo votar se tiver com procuração do dono, né? dono. Então, ele é um condômino. Não, ele é um condômino. Ele está ali completamente legitimado. Exatamente. Né? Até se ele estiver ali emprestado, porque todo contrato de aluguel tem que ser escrito, tem que ser formal, né? Então, o contrato de aluguel, ele vem do desdobramento da propriedade, né? Do direito do proprietário de ceder um dos poderes para outra pessoa. Mas é interessante porque assim, eu acho que hoje em dia o que falta é bom senso. Que não tem. É o bom senso versus a tecnologia. Por quê? Porque a minha próxima pergunta é justamente sobre um desdobramento de tecnologia. Como eu acho que assim, essa questão de propriedade ela é muito tradicional e de vez em quando a sociedade, sempre a sociedade às vezes é mais rápida do que essas convenções. Então eu perguntei sobre a questão, né, especificamente de Airbnb e tem outro problema, inclusive moderno nosso, que eu queria saber sua opinião. A instalação do carregador elétrico, dos carros elétricos, na sua vaga de garagem, que é uma tendência, né, a modificação para os carros elétricos. Como é que fica isso? Outro problema da tecnologia. Assim, um problema gigante. Eu fui dar uma palestra em São Paulo e veio esse questionamento. Essa pergunta. E por quê? Porque lá em São Paulo acabou de ser sancionada uma lei que diz o seguinte, que o condômino pode instalar o carregador na sua vaga, mas ele tem que se preocupar com a coletividade. Então, para isso, ele precisa de um laudo técnico assinado por uma autoridade ali competente, normalmente um engenheiro.
ele precisa avisar o condomínio que ele vai fazer isso, porque outro dia eu vi na janela a pessoa pegando um carregador da janela do primeiro andar, Já vi jogando muitas vezes. para carregar o seu carro ali do lado de fora. Ainda criou caso com o síndico dizendo: é a minha energia, Eu é que o pago." meu, é Mas tá individualizado. passando aquele fio na frente de todo Sim, mundo. mas o que ele não levou em Pela consideração janela, cara, já vi muitos casos, tá tendo É, direto. tá não tendo pode briga colocar na direto. vaga e aí ele coloca, Por exemplo, às instala vezes ele- dentro de casa é. e joga o fio. Exatamente. Às vezes ele tá, por exemplo, no primeiro andar e o carro tá estacionado embaixo, ele liga lá na tomada dele e joga. E joga o carregador e para a vai. pessoa. O problema disso é que pode acontecer um N coisa. problema na estrutura elétrica daquele Era prédio. isso que eu ia te perguntar, até pra finalizar essa parte minha aqui. A sobrecarga elétrica, se tiver, Exatamente. porque a energia apesar de, né, claro, Ser individualizada, cada um ter seu relógio. a alimentação do prédio ela é conjunta. Então, se alguém fizer alguma coisa dentro do apartamento que não. Pode explodir o prédio. Exatamente. E assim, pode ser uma Essa é a minha explosão pergunta. assim em questão de segundos. Eu pesquisei sobre isso. Então, o que está sendo falado agora? Eu posso ser proibida, eu condômino, posso ser proibida de instalar um carregador na minha vaga? Não, eu não posso. Mas eu devo comunicar ao síndico? Sim, eu devo comunicar ao síndico. Eu devo apresentar um laudo técnico sobre a construção. Se eu não tiver que mexer em nada na área comum, todo aquele custo é do condômino interessado. Mas, se tiver que fazer por exemplo, o condomínio falar: não, eu quero fazer um investimento, porque várias pessoas estão comprando carros elétricos e eu vou colocar vários carregadores. Aí seria uma despesa rateada. Seria até mais interessante, né? Sim. É mais mas fácil de ser fiscalizado. para os prédios antigos, como Tamara disse, tem uma certa dificuldade nisso. Tem que chamar a companhia elétrica para dar uma vistoria e verificar se aquele prédio é compatível, se Ele aquela comporta, rede elétrica naquele momento está preparada. Caso não, nós temos ali uma diligência da companhia elétrica. Então, assim, é um procedimento que é complexo. E aí tem que pensar também, por exemplo, igual se for colocar para o condomínio e ratear para os condôminos, tem que ver direitinho, porque, por exemplo, nem todo mundo vai ser adepto a esse carregamento. Exatamente. E aí eles vão pagar por algo que não vão usar. E aí é outro BO. É outro BO. Mas aí eu tenho ali uma justificativa. Quem faz isso hoje em um condomínio, o que é que ele está fazendo? Ele está valorizando a propriedade de todos. Porque é uma Fato, tendência, né? não é irreversível. Essa É uma mudança. tendência e, queira ou não, você está valorizando. Aqui neste prédio, nós já temos carregadores elétricos, né? Para na garagem, por eu exemplo. acho que fica mais ou menos igual, assim. Eu moro no primeiro andar e o prédio tem elevador. Ou piscina, por exemplo. Né? Você nunca Eu não vai vou na usar piscina. o elevador, mas e aí? Ninguém escolhe, né? Dividir o elevador, Faz dividir sentido, não tinha piscina. pensado no elevador, não. Exatamente. Então, assim, essa história do carregador elétrico ainda demanda lei. E nós Tem que estamos vendo amadurecer, isso né? aí, leis estaduais estão sendo criadas. Até o momento, eu só sei da lei de São Paulo. Mas os estados estão aí se movimentando para regulamentar. Você falou uma coisa muito certa. Primeiro vem os fatos, Exatamente. depois vem a norma jurídica, né? Para regulamentar a vida em sociedade. Eu acho que o único problema no Brasil é que quase a maioria das vezes primeiro vem os fatos, mas é a demora a lidar com aqueles fatos. Parece que quando o negócio chega num nível insuportável, onde que o judiciário é obrigado a decidir, aí você já começa a ter decisões. Não era. Eu acho que de vez em quando. Não é natural, né? Eu sempre falo com meus alunos, de vez em quando, um dos poderes que mais nos falta é o poder legislativo. Sim. Uma lei sempre é muito melhor que uma decisão judicial. Eu sempre falo. É. A lei, ela. Bom, assim, fazendo Uma o lei que pensada, exatamente. trabalhada, discutida. Uma lei, ela é pensada, ela trabalha todas as questões e ela Pelo menos regulamenta. deveria ser assim. Deveria ser sim, né? Mas ela ainda é melhor com a decisão, porque cada um vai ter É igual o STJ, né? Eles É. brigam lá entre as turmas. A terceira turma e a quarta turma sempre ali estão divergindo, que é algo saudável também. Mas o que você disse é muito pertinente, porque num país civil law, em que a lei é a principal fonte do direito, nós somos acostumados à lei, né, ao respeito da lei, embora os princípios sejam normatizados hoje. Mas nós verificamos que quando há uma lei, as pessoas tendem
a respeitar de uma forma mais assim, Ela traz, na tranquila. minha opinião, ela traz mais paz do que as decisões, muitas vezes. Verdade. E Cláudia, e seguindo mais ou menos nessa linha, a gente tem a questão, né, um dos S's, que é a questão da segurança, e a implementação, muitas vezes, forçada da questão da biometria, né? Isso. Muitas vezes, às vezes, facial, às vezes, a digital, inclusive das visitas. Exatamente. E aí, como é que faz? É obrigatório? Eu sou obrigada a acatar se o condomínio estabelece que é necessário a biometria? Eu sou obrigada a acatar? Você não é obrigada a acatar. E por quê? Né? Porque os nossos dados, principalmente biometria, de controle facial, de íris, são dados sensíveis pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Era a minha próxima pergunta, se E não afrontava mais, isso. né? Nós temos o direito de propriedade. Imagine bem, você, Tamara, você é a proprietária, você vai ser impedida de entrar na sua propriedade porque você não forneceu seus dados sensíveis? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, o que o condomínio tem que fazer? Ele tem que trazer alternativas. Isso que eu digo. Então, tokens no condomínio da minha mãe, por tagzinha, exemplo, existem pessoas que se opuseram, né, a liberar os seus dados. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram tokens e também senhas, porque lá não tem porteiro, então não tem a identificação por meio de um funcionário, né? Então, neste caso, também seria uma nova opção. Então, você não é obrigado. Hoje em dia, com esses dados, eles podem acessar as nossas contas bancárias, podem fazer tal do meu transações, Gov, que né? exige, Podem né? entrar no seu eGov, podem fazer uma série de situações não desejáveis. Então, os nossos dados sensíveis, para que eles sejam liberados, eles têm que ter o consentimento prévio, esclarecido, transparente, e temos que saber exatamente se aqueles dados estão sendo seguros, tratados com toda a segurança da informação. É isso aí, dá pau pra manga dentro do condomínio. Sim. E outra coisa, né, que a gente já começou a levantar aqui, é a questão, porque você falou que o síndico, ele é o representante aí dessa assembleia. Mas ele não é dono, né? Ele não é dono do prédio. Então, qual que é o limite do síndico? Vai ser estabelecido ali por assembleia? Como é que funciona? Até onde o síndico pode ir? O síndico, como representante do condomínio, ele tem prerrogativas, deveres e também obrigações. Então, ele tem o dever de administrar o prédio. Então, ele pode fazer despesas que são de conservação, que nós chamamos ali de benfeitorias necessárias, sem nenhuma autorização. Afinal de contas, ele está ali para isso, para cuidar do condomínio. Mas, para que ele faça benfeitorias úteis e voluptuárias, aquelas de mero deleite, de luxo, ele tem que pedir a autorização da Assembleia. Então, é até justificável, né? Para que ele não tenha essa liberdade, não se Excessivo. sinta tão proprietário do prédio assim. Então, ele pode aplicar multas, desde que as multas estejam previstas ali na convenção de condomínio ou no regimento interno. Então, ele tem ali um poder de ação previsto pelo Código Civil para ter a manutenção da vida em coletividade, mas nada que extrapole ali essa condição. Então, ele não pode criar normas, ele não pode inventar da cabeça dele, ele não pode ter aquele viés autoritário. Caso ele tenha, inclusive, ele pode ser destituído, né, dessa função de síndico pelos demais moradores. O síndico representa. Exato. Ele não é dono da vida de ninguém. Né? O síndico tem que ser um mediador, né, gente? É. Eu entendo que hoje, no momento que nós estamos vivendo aí de tanto ódio, de tantas pessoas que querem impor os seus interesses, a sua vontade, né, individual em relação à coletividade, o síndico, eu acho que no primeiro momento ele tem que ser mediador. E só depois que ele tem que agir com mais energia, Mais firmeza. firmeza, mas tudo de acordo com a É por isso que convenção. é bom que o condomínio tenha ali o síndico, mas tenha também ali os membros do Conselho Fiscal que vão ajudar a pôr essas limitações. Exato, o né? subsíndico, né? Normalmente tem que pra- ser escolhidos ali
pessoas que têm esse viés da conversa, que não têm comunicação violenta, que não têm antipatias, né, com Gratuitas, demais moradores, para que ele consiga ali ter uma liderança perfeita. Ai, Claudinha, você acredita que nosso tempo já está acabando? Oh, que pena. Oh, praticamente esse já tema acabou. é tão bom. Só para finalizar aqui, Sim. por exemplo, pode-se excluir judicialmente um morador? O famoso condômino antissocial. O dificultoso. Persona não grata. Exatamente. Aquele que todo mundo no condomínio odeia. Inclusive, várias situações que nós citamos aqui pode levar a essa característica de condômino antissocial. Por exemplo, né, existe aquela proibição do Airbnb. E aí aquele morador, ele insiste, né, e fala, a propriedade é minha e eu vou alugar. Em vez de ir à justiça para tentar, né, afastar aquela norma, não, ele vai na mar. Ele pode ser tratado como condômino antissocial. Então, o condômino antissocial é aquele que reiteradamente prejudica a saúde, o sossego e a segurança dos demais condôminos. Então, como que ocorre essa situação? Primeiro, o condomínio pode se utilizar da multa progressiva. Então, ele começa com uma multa de 5 até 5 condomínios. Depois, ele pode chegar a 10 valores de condomínio, de multa. E pode chegar, sim, a levar a situação para a Assembleia. E por 3/4, um quórum de 3/4, aquela Assembleia pode definir por entrar na justiça para afastar o condômino antissocial de sua propriedade. Mas que fique claro, ele não perde a propriedade dele, ele simplesmente perde o direito de uso. Ele precisa mudar dali. Ele pode alugar, ele pode arrendar, ele pode fazer o uso da propriedade de outra forma, mas ele pode ser afastado sim. E nós temos o PL 4, que vem falando muito sobre isso, sobre o afastamento do condômino antissocial. Mas ainda que seja, por exemplo, o único bem dele, a única moradia dele. A única moradia dele. O que se afasta ali, Tamara, é a convivência. Então, ele pode, por exemplo, alugar aquele imóvel e ir perturbar as pessoas em outro condomínio. Até ser retirado, passar o problema para frente. Um antissocial. E só uma curiosidade, uma vez um aluno me perguntou, professora, condômino antissocial quer dizer que se ele não conversar com ninguém, ele será punido? Eu falei, não, querido, não é isso. Né? O antissocial, aquele que não gosta de pessoas, não é essa característica de condômino. Esse aqui não gosta é o que de não regra. respeita as regras. Aqui é o contrário. É aquele que desrespeita reiteradamente as regras, a ponto de se tornar uma pessoa não grata ali naquele Ele não gosta das regras. Ai, Cláudia, se deixasse a gente ficava aqui. Pois mais é. e mais. Mas o Léo já está de lá me dando sinal. Sinais e sinais. O Léo corta o nosso barato. Ele corta nosso barato. É bom que vocês terão que me convidar novamente. Lógico. É uma conversa que nunca acaba. Nunca acaba. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. E contamos com você. Foi um prazer revê-los. Gente, Tamara, fala aí das nossas redes sociais. Depois, primeiro você fala como é que as pessoas fazem contato com você. Ah, sim. A minha rede social é Claudia_Viegas77. Será um prazer que vocês venham me seguir. Aí. E aí, pessoal, aproveitando, vocês têm que seguir a gente, né, no Instagram lá, no @Direito Simples assim, ADV. A nossa coluna aqui no EM Digital. E a gente tem a nossa página lá no Facebook, embora em desuso, né? O Facebook cada dia que passa mais em desuso, mas a gente tem lá também. Então venha participar com a gente aqui também, né? No portal UAI, através do YouTube. Venha consumir o nosso conteúdo, que é um E conteúdo... dá joinha. E dá por favor. joinha, né, gente? Por favor. Compartilhar. Porque é um conteúdo de relevância. E hoje, por exemplo, é de relevância para você aí que mora em condomínio. Então, fica de olho que a gente tem muita informação bacana por aqui. Então, ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau.